Olá, meu nome é Ariadne Mortati, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre o conto e reconto de histórias. Eu sempre oriento contar histórias para as crianças e às vezes alguns pais chegam até mim e falam: "Ai, mas o meu bebê não tem atenção, a minha criança não gosta de ficar sentada, ele vê uma, duas páginas e não consegue terminar de escutar a história, e eu fico frustrado, eu fico bravo, e aí ao invés de ser uma coisa prazerosa, acaba virando um transtorno a hora da leitura. E isso pode acontecer porque a gente precisa preparar as crianças para que elas consigam ter atenção e entender que a história tem um começo, meio e fim. É legal que elas tenham a curiosidade de saber o que vai acontecer, então elas pedem para que a gente conte a história, elas nos cobram. Ai, temos que contar a história hoje porque eu quero saber o que vai acontecer. Então, quando a gente vai instigando isso na criança, a criança começa a ter vontade e ela quer participar do momento da leitura. Então, primeiro, para quem ainda não tem o hábito, ou para quem tem uma criança muito pequena, um bebê, é ideal a gente começar a deixar a criança entender e conhecer o que é o livro. Então eu separei aqui um livro desses plastificados que são específicos para bebês. Esse livro, ele é fácil de manipular, então a gente pode dar na mão do bebê, mostrar como é que funciona, que abre e fecha, deixar a criança vai pôr na boca, vai experimentar. Quando a criança estiver conhecendo, isso vale para crianças maiores também. Porque as crianças maiores que não têm o hábito da leitura, elas precisam manipular para conhecer. Então eu não tinha o hábito, mas eu vou criar esse hábito daqui para frente. A gente começa com livros mais simples, para a gente ir aumentando gradativamente esse tempo de atenção e até o interesse. Então eu peguei esse livro, eu tô com uma criança pequena ou uma criança que ainda não tem o hábito de leitura, eu não vou ficar lendo aqui as letras para ela. Eu vou mostrar a figura e vou falar: olha, tem um macaco e ele tá comendo. Ele tá comendo banana. E quem mais tem aqui? A cobra, a borboleta. E aí a gente vai virando. Olha, tem um camaleão. E depois tem um tucano. O que será que o tucano quer? O tucano quer banana. E aí a gente já encerra. É pouco mesmo, não chega nem a ser 1 minuto. Essa criança precisa de tempo para entender e para aprender. Conforme a criança vai ficando maior, os livros vão melhorando também, vão tendo essa interação. Esse aqui, por exemplo, que troca a corzinha do peixe. Olha o peixe, tá com bolinha, o peixe ficou amarelo. E aí as capas são duras, então é mais fácil da criança manusear, manipular, virar uma página. Esse aqui, por exemplo, olha a grossura dessa página. Por isso que eu sempre oriento a pegar um livro adequado para a faixa etária, para que a criança tenha condições de manipular. Esse aqui, por exemplo. Então a gente brinca: oi, tá falando, oi. Mostra o que tem. Olha, o urso panda tá com o coelho. Aonde? Tá no barco. E aí a gente vai deixando. Esse aqui ele tem texturas, ele tem essas bolinhas, a gente passa a mão. Olha a água. E aí a gente vira a página. Aqui a gente deixa a criança manipular. A gente pode só nomear, a gente pode fazer um som. A gente mostra, nomeia os animais que estão aparecendo mais. Olha, passa a mão na tartaruga. Aí, conforme a criança vai crescendo, os livros também vão se modificando. Esse aqui, por exemplo, é uma história bem simples, as figuras são bem claras e tem frases simples para as crianças. Mesmo que as crianças não saibam ler, a gente vai passando o dedo e vai contando a história. Então, o gato falou: "Ah, que frio!" E aí a gente mostra: "Olha, o gato tá com frio." E assim a gente vai passando as páginas e lendo as frases que são curtas,
Se a gente vai passando o dedo, a gente já vai dando essa orientação para a criança, de que lado começa, como que a gente faz essa leitura. E aí, depois do que a gente leu, a gente vai mostrando na figura. Aí, para crianças já um pouquinho maiores, com uma atenção maior, que estão chegando lá para os 4, 5 anos, a gente pode começar com livros um pouquinho mais longos, ó. Eles têm mais páginas, mas as frases são bem curtinhas. Para crianças em fase de alfabetização, a gente pode falar assim: olha, que letra é essa que começa aqui? E quando tem as vogais, vai contando, vai mostrando. E essa aqui? Ai, que legal, você já conhece essa letra. E aí, o que está fazendo sucesso agora aqui em casa é esse aqui, o Raul da Ferrugem Azul, que é um livro de capítulos. Então, deixa eu ver aqui, a gente parou. Não, a gente parou no meio de um capítulo, mas geralmente, quando tá chegando de um capítulo para o outro, eu deixo marcadinho na página. Como o meu filho está na fase de alfabetização, então eu vou mostrando para ele, ai, lê essa palavra para mim. Você conhece essa palavra? Vamos tentar fazer a leitura? E a gente vai tentando fazer a leitura juntos. Às vezes eu retomo com esse livro aqui, apesar de que ele já não tem mais tanto interesse, e falo para ele: vamos ver as palavras que você já conhece. E às vezes, nas frases mais simples, ele consegue ler a frase toda. E isso vai encorajando a criança, vai deixando com que a criança tenha essa percepção: olha, eu consegui ler uma página inteira, não importa que são poucas palavras. A criança tem condições de ler uma página inteira. E aí, para as crianças mais velhas, que já conseguem ter um interesse, a gente pode ir contando por partes. Então, uma criança que já tem o hábito, nesse livro, por exemplo, que são vários capítulos, ele já não tem tanta imagem, mas é uma história que prende. Então, a gente vai contando por capítulo, eu vou nomeando os capítulos, a gente faz um suspense para esperar o que vai acontecer no próximo. E esse aqui já é a terceira vez que a gente está lendo. Então, a gente já sabe o que vai acontecer nessa história. Mas mesmo assim, ainda eu faço aquele suspense. O que será que vai acontecer no próximo? Às vezes a criança já lembra o que vai acontecer. Mas é importante a gente fazer essa leitura. E para a criança é importante a gente ler várias vezes, porque às vezes a criança prestou atenção mais em uma parte. Dessa segunda vez, ela vai prestar atenção em outra parte. E isso vai trazendo para ela essa percepção de detalhes. Nossa, eu não tinha reparado nisso antes. Ah, eu não lembrava dessa parte. E a gente vai construindo, eles vão aprendendo palavras novas, vão tendo noção de começo, meio e fim, de construção de frases. Então, a leitura, além de enriquecer culturalmente, de preparar para a produção de textos, ela é muito rica para todas as áreas. A gente consegue trabalhar muitas habilidades. Então eu sempre recomendo, não importa o tamanho da criança, eu sempre recomendo fazer pelo menos 10, 15 minutinhos de um momento de história, ou cria o hábito de contar a história todas as noites, ou então após o almoço. Cada família tem uma rotina e a gente vai ver o que cabe para cada um.